pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre histologia. Nossa, mas o que será isso? Histologia. É simples, histologia é o estudo dos tecidos. Bom, mas antes de falar para você sobre isso especificamente, eu vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma aula. Claro, compartilhar os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho sobre histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. Ah, tudo bem, mas o que é um tecido? Tá? Um tecido nada mais é do que um conjunto de células amontoadas e especializadas em uma determinada função. Tá? Nós temos especificamente 4 tipos de tecidos e nessa aula eu vou falar sobre esses 4 tipos bem por cima. Depois, ao longo da aula, eu vou falando para vocês aonde vocês vão encontrar os vídeos de cada um dos tecidos, porque tem um vídeo de cada um deles, tá bom? Então eu vou começar pelo tecido epitelial. O tecido epitelial, ele está relacionado com revestimento do corpo. Esse revestimento, ele confere a gente uma proteção. Proteção contra micro-organismos, contra choques, contra qualquer tipo de invasor que queira entrar dentro do nosso corpo, tá? Mas o tecido epitelial, ele também tem a função de secreção. Secretar é produzir algum tipo de substância dentro do corpo e mandar para fora daquele órgão, daquela glândula que foi produzido, né, para ser utilizado dentro do corpo. Então a secreção ela está relacionada com as glândulas. Para vocês terem uma ideia, pode ser, por exemplo, glândulas salivares que produzem a saliva, glândulas lacrimais que produzem a lágrima para lubrificar nosso olho, glândula odorífera, que é aquela do odor, glândula sudorípara, que é aquela do suor, né? Tem a glândula sebácea também, que é aquela que do óleo do nosso corpo, né? Então, todas essas glândulas. Tem também o pâncreas. O pâncreas é de extrema importância porque ele produz pra gente a insulina que vai ajudar a regular o açúcar do nosso sangue, né? Mas esse tecido ele tem 2 características importantes e exclusivas. A primeira é que ele é composto por células justapostas. Essas células elas são bem juntinhas uma da outra, né? E justamente pelo fato de serem juntinhas, elas não possuem vasos. Vasos sanguíneos não possuem, tá? Então, se você perdeu a aula de tecido epitelial ou tem alguma dúvida, dá uma olhadinha no card aqui em cima que vem falando um pouquinho sobre essa aula, tá? De tecido epitelial. Então, acessa aí e saiba mais sobre esse tecido. Agora nós vamos falar sobre um outro tecido que é super importante também, que é o tecido muscular. Esse tecido muscular, ele está relacionado com a contração, com o relaxamento, tá? E também ajuda na composição de órgãos, tá? Então ele funciona da seguinte forma, ele tem 3 tipos de tecidos. Nós temos lá o tecido muscular que se chama liso,
Esse tecido muscular liso está relacionado com os órgãos internos. Por exemplo, estômago, intestino, pulmão, tá? Então, ele que compõe a contração desse músculo. É uma contração sem ritmo, mas é uma contração involuntária, tá? Nós temos o tecido que a gente chama de tecido estriado. Esse tecido estriado, ele pode ser esquelético, que vai estar relacionado com os nossos músculos. É o que faz a parte da movimentação do corpo. E tem o estriado cardíaco, que obviamente está relacionado com o coração. A contração do estriado esquelético é uma contração sem ritmo e voluntária, então você consegue controlar. Agora, a contração do estriado cardíaco é uma contração involuntária e ritmada, tá? Então essa contração sempre acontece naquele tempo específico, tá bom? Se você perdeu a aula ou quer saber mais sobre músculo, não esquece de clicar no card aqui em cima para ir para a aula de músculo, que tem uma aula falando só sobre músculo, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o o tecido nervoso. Esse tecido nervoso, ele é responsável por controlar as funções vitais do nosso corpo. Então, o funcionamento dos órgãos internos, memória, percepção, os sentidos, tudo está relacionado com o sistema nervoso. A célula principal é o neurônio. Esse neurônio ele tem de vários tipos e aí vai fazer com que tenha então funções diferentes, né? Nós temos as conexões entre os neurônios, que se chamam sinapses, e temos as partes do neurônio por onde ocorre a condução do impulso nervoso, que é unidirecional. Se você perdeu ou você tem alguma dúvida sobre sistema nervoso, clica aqui no card e vai para a aula de sistema nervoso, que tá muito legal. Então dá para vocês tirarem bastante dúvida, tá bom? E por último eu vou falar de um tecido não menos importante, né, que nós temos, porque eu deixei por último porque ele é o mais complexo de todos. É o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele está relacionado com várias funções do nosso corpo, várias partes do nosso corpo possuem esse tecido. Ele tem uma peculiaridade que é uma matriz intracelular muito importante, tá? Então, ele vai ajudar na nutrição celular, tá? Essa nutrição celular, ela é muito importante porque é ela que vai garantir toda a parte de levar nutrientes para todas as células e etc. Aí nós temos também o sanguíneo. O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo. Nesse tecido entra as células como as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, o plasma, né? Então, se você perdeu ou quer saber mais sobre o sistema conjuntivo, clica no card aqui, para você poder ir direto para a aula de tecido conjuntivo, tá bom? Mas continuando, esse tecido conjuntivo também tem algumas funções especiais que ajudam na conservação do nosso corpo. Temos também o tecido dentro do conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso é de muita abundância no nosso corpo, principalmente quanto mais jovem for o indivíduo,
mais tecido cartilaginoso ele tem e ele se transforma em tecido ósseo à medida que o indivíduo vai crescendo, tá? E temos também o tecido que a gente chama de adiposo, que está relacionado com a gordura do nosso corpo, tá bom? Não esquecendo que a histologia é o estudo dos tecidos, tá? Então, essa histologia que nós estamos falando aqui é uma histologia animal, tá? Então, tá relacionada aí com os animais e, obviamente, com o ser humano, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Por hoje é só, até a próxima!